Gente, vamos continuar aqui então. O que acontece, pessoal? Para voltar nesse esquema que eu coloquei para vocês, como eu falei, é importante vocês treinarem, né, os passos que vocês têm que adotar para desenvolver esse tipo de análise de transitividade. E como eu falei, explorem a memória visual, façam um esquema ou fiquem com esse quadro na mente de vocês, tirem foto, façam o que for melhor. Mas organizem esses passos e não desanimem diante da dificuldade do assunto, porque eu sei que isso aqui não é uma coisa simples, que a gente não vai conseguir colocar em prática de uma hora para outra, mas à medida que a gente consegue ir colocando em prática a partir da resolução dos exercícios principalmente, a gente falou assim, nossa, não é um bicho de 7 cabeças. Inicialmente parece, mas com o tempo deixa de ser. Outra consideração que eu gostaria de fazer primeiro passo, olhar se o verbo é de ligação ou significativo. Se o verbo não só puder ser de ligação, mas for de fato o verbo de ligação na oração que está sendo analisada, como a gente viu nesse primeiro exemplo, o que vem depois é predicativo do sujeito e ponto final. Se o verbo não for usado como de ligação ou já tiver nascido no grupinho dos verbos significativos, ou seja, todo verbo que não é de ligação é significativo, ele tem duas opções na vida, ser transitivo ou ser intransitivo. Se for transitivo, vai perguntar o que ou quem, e a resposta vai ser dada por objetos. Se o verbo não fizer perguntinhas ou perguntar coisas do tipo quando, como, onde, porque, normalmente em prova é o onde que aparece, a resposta vai ser dada por adjuntos adverbiais. Primeiro, essa análise aqui só funciona de cima para baixo. Então, vocês vão colocar uma setinha virada para baixo. Nunca façam essa análise de baixo para cima porque ela é furada. Vou explicar o porquê. Daqui a pouquinho a gente vai ver que o verbo de ligação precisa do predicativo. Afinal de contas, um verbo só é classificado como de ligação se ele tiver um predicativo. É isso que faz com que ele seja, inclusive, classificado como verbo de ligação. O que muita gente não sabe é que o predicativo não precisa do verbo de ligação para existir. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na aula de predicação. É o verbo de ligação que pede o predicativo, não é o predicativo que pede o verbo de ligação. Outra coisa, quando o verbo intransitivo faz uma perguntinha, a resposta é dada por adjuntos adverbiais. Então, é o verbo intransitivo que precisa do adjunto adverbial quando faz uma perguntinha. Não é o adjunto adverbial que precisa do verbo intransitivo. O adjunto adverbial é simplesmente a roupa bonita do advérbio da locução adverbial. E o advérbio pode aparecer em qualquer tipo de frase, independentemente da transitividade do verbo. Por exemplo, eu paguei a passagem ao trocador ontem. Se eles me pedirem para classificar sintaticamente o ontem, eu vou dizer que ontem é adjunto adverbial de tempo. Por quê? Porque o adjunto adverbial de tempo não precisa do verbo intransitivo para existir. É o verbo intransitivo quando faz uma perguntinha que tem a sua ideia modificada por um adjunto adverbial. Então, à medida que eu for mostrando os exemplos, isso aqui vai ficando mais claro para vocês. Mas, por enquanto, eu só quero justificar o tanto que é importante vocês fazerem a análise de cima para baixo. Fazer de baixo para cima é erro na certa. Beleza? Então, façam essa setinha e coloquem a observação no caderno de vocês da maneira que for mais conveniente. Fazer na análise de cima para baixo. Primeiro, olha cá, faz a triagem. Se é verbo de ligação, que vem depois predicativo do sujeito. Se é verbo significativo, perguntou isso aqui, é complementado por objeto. É verbo significativo, perguntou isso aqui, é modificado por adjuntos adverbiais. Então, sempre de cima para baixo, tá bom? Agora, pessoal, outra coisa que pode acontecer em prova. Eles perguntam assim, marque a opção em que o verbo possua a mesma transitividade do que foi usado no enunciado. Então, você vai ter que ver a transitividade do verbo no enunciado para encontrar uma alternativa em que o verbo tem a mesma transitividade. Um outro tipo de questão, que eu já mencionei na aula anterior, mas eu vou repetir.
Marque a opção em que o verbo admite transposição para voz passiva. Você vai procurar um verbo que tenha transitividade direta, que pode ser o transitivo direto ou o transitivo direto e indireto, tá? Vocês se lembram que eu disse para vocês que o verbo intransitivo ou o verbo transitivo indireto ou o verbo de ligação, quando atrelados ao se, fazem com que o sujeito seja indeterminado. Não é isso? Então, agora, essa matéria também fica um pouco mais clara para vocês. Tá? Então, se alguém tiver dúvida, alguém ficou com dúvida nessa parte em que nós trabalhamos o se da voz passiva em oposição ao se do sujeito indeterminado, voltem um pouquinho, deem uma lidinha que provavelmente esse assunto vai ficar um pouco mais claro, tá? E outra coisa, presta atenção. Marque a opção em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento do que foi usado no enunciado. Aí é um outro jeito de cobrar a mesma coisa, só que com outras palavras. Marque a opção em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento do que foi usado no enunciado. Então, na verdade, em vez de eles perguntarem em qual opção o verbo tem a mesma transitividade, eles perguntaram a mesma coisa, só com outras palavras, em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento. Ou seja, ou o verbo é transitivo e vai pedir objetos, ou o verbo é intransitivo e vai pedir adjunto adverbial. Então, no final das contas, você tem que voltar sempre na transitividade. Por isso que é tão importante seguir essa lógica. Porque, independentemente do estilo da questão ou da maneira como eles colocam as palavras no enunciado, o que você tem que saber é a transitividade. Que é a transitividade que puxa o predicativo, é a transitividade que puxa o objeto, é a transitividade que normalmente puxa esse tipo de adjunto adverbial que se liga a verbo intransitivo. Tá bom? Beleza. Como eu falei para vocês, ao longo dessa próxima aula, em que eu vou falar sobre classificação de predicados, isso aqui vai vir à tona a todo momento. Mas eu tenho que dizer que a próxima aula é sobre um assunto que já não é tão cobrado diretamente em prova. Polícia cobra, Sesgran Rio cobra, mas é um assunto que cai com muito menos frequência. Mas quando cai, o que as organizadoras perguntam? Marque a opção em que o verbo possui a mesma predicação daquele que foi usado no enunciado. Ou seja, você tem que classificar de que tipo é aquele predicado, nominal, verbal ou verbo nominal, para depois achar uma opção em que o predicado tem a mesma classificação. Vocês vão ver que tem poucas questões desse estilo na listinha de vocês, justamente porque é um tipo de questão que cai muito pouco. Mas, como cai de vez em quando e é uma matéria que nos ajuda a entender isso que a gente acabou de estudar, então, bora lá! Todo mundo conseguiu copiar direitinho aqui? Ficou alguma dúvida na hora da anotação? Vocês querem perguntar? Então tá. O que é o predicado? É o verbo e o resto, né? Porque o predicado é o que se declara sobre o sujeito. É um dos termos essenciais da oração. Predicado. E sabe o que é interessante observar? Que o predicado, sim, é um termo essencial. Porque toda oração tem um predicado. Porque se a oração for composta de um verbo, esse verbo é o predicado. Então, lembrados que quando eu falei sobre verbos impessoais, no terceiro grupinho, eu falei do choveu, ventou. Choveu é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque indica fenômeno da natureza de forma denotativa. A oração não tem sujeito, mas ela tem um verbo. Então, esse verbo sozinho já é o predicado. Então, o predicado é o verbo ou o verbo e o resto. Então, o predicado, de fato, é um termo essencial, porque existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Agora, o predicado pode ser nominal, pode ser verbal, ou pode ser verbo nominal. Aí, pessoal,
eu vou colocar uma linha para eu preencher daqui a pouquinho, uma linha para eu preencher daqui a pouquinho, uma linha para eu preencher daqui a pouquinho, tá? Porque eu acredito que a gente consiga entender essa matéria de forma mais eficiente, partindo dos exemplos para a teoria. Então, uma linha para cada tipo de predicado já é suficiente. Então, vamos começar por um exemplo que eu usei na aula passada, que é: eu estou animada. Carol permanece linda. Então, olha só. Se eu disser eu estou animada, estar pode ser verbo de ligação. Estar não só pode, como é de fato um verbo de ligação, quando ele liga uma característica ao estado que é atribuída ao sujeito. Eu percebi que estar pertence àquele grupinho que eu aprendi a decorar e percebi que animada, de fato, é uma característica ou estado atribuída ao sujeito. Então, estar é verbo de ligação, animada é predicativo do sujeito. Pensem comigo. Quando o predicado é nominal, o nome é forte. Então, o verbo é fraco. Quando o predicado é verbal, o verbo é forte. Então, o nome nem aparece. E quando o predicado é verbo nominal, tanto o verbo quanto o nome são fortes. Agora, o que isso representa? Né? O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu conheci, na triagem dos verbos, de acordo com as suas transitividades, que existe o verbo de ligação e o verbo significativo. Qual é o verbo forte? O de ligação ou significativo? Significativo. Então, quando o verbo for significativo, for forte, o predicado vai ser verbal ou verbo nominal, porque tem verbo no núcleo. Agora, se o predicado for nominal, significa que o nome é a parte mais forte, o nome é o núcleo. Se o nome apenas é o forte, o verbo é fraco. Qual que é o verbo fraco? O verbo de ligação. Então, toda vez que eu tiver a sequência de verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu vou entender que esse nome forte, que faz com que eu dê o nome do predicado de nominal, de verbo nominal, é o predicativo, que essa qualidade ou estado atribuída a alguém. Então, significa que o verbo, tadinho, é fraco, mas o nome é forte. O verbo é fraco porque ele é de ligação. O nome é forte porque ele é um predicativo. Quem representa a força do nome no predicado é o predicativo. Então, esse predicado aqui é nominal. Vamos ver o segundo? Carol permanece linda. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Permanecer é verbo de ligação. Aliás, ele pode ser verbo de ligação. Linda é uma característica ou estado que eu atribuo ao sujeito? Sim. Então, permanecer não só pode, como ele é classificado como verbo de ligação aqui. Se o verbo é de ligação, essa característica ou estado atribuída ao sujeito é o PS. É o predicativo do sujeito. Então, mais uma vez, eu tenho o verbo fraco seguido do predicativo, que é o nome forte. Então, esses dois predicados aqui são nominais. Agora, vamos ver o outro. O aluno fez a prova. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, virar, viver, tornar, andar. Fazer é verbo de ligação? Pertence àquele grupinho? Não. Fazer não pertence àquele grupinho, então fazer é um verbo que já nasceu significativo. Opa! Se o verbo, então, não é de ligação, ele é significativo, ele já nasceu assim, o predicado já é, no mínimo, verbal, porque tem um verbo significativo, um verbo forte, não é verdade? Então, esse verbo é forte, esse predicado já é, no mínimo, verbal.
Para eu saber se esse predicado é só verbal, se ele só tem esse verbo significativo que é forte, ou se ele tem também um nome que é forte, ou seja, se há aqui também um predicativo, eu tenho que fazer a análise sintática completa da oração. Para eu fazer a análise sintática completa da oração, eu vou puxar os meus conhecimentos de transitividade. Fazer é verbo significativo, já vou pensá-lo no lado de cá do quadrinho. Fazendo as perguntinhas, quem faz algo? Sim, faz o quê? Aprova, pergunta feita, pergunta respondida. Quem faz algo, faz o quê? Aprova. Se o verbo fez essa perguntinha, ele é verbo transitivo. Se ele não pediu preposição, então ele é transitivo direto. Então, a aprova é objeto direto. Então, percebam que aqui eu constatei a presença de um verbo significativo do tipo transitivo, direto, mais especificamente classificando. Percebi a presença de um objeto. Não percebi a presença de predicativos. Então, esse predicado é só um predicado verbal mesmo. Porque ele tem um verbo significativo, mas ele não apresenta predicativos. O objeto pode aparecer dentro do predicado, mas ele não representa a força do nome no predicado. É só o predicativo que tem essa capacidade, digamos assim. Agora, vamos supor que eu diga assim: o turista caminha na praia. Caminhar é verbo significativo. O andar, gente, pode ser de ligação. Quando você fala assim, tô achando que ele anda triste ultimamente, aí pode ser que você diz que a pessoa anda triste no sentido de que ela está triste. Andar pode indicar estado, né? Ligar uma ideia de estado ao sujeito. Mas andar, efetivamente, né, indicando a ação de andar, é verbo significativo. Agora, caminhar, não. Caminhar já nasceu significativo, só pode servir para indicar a ação de fato de caminhar. Se caminhar já nasceu significativo, então esse predicado também já é no mínimo verbal. Para eu saber se ele é só verbal ou se ele é outra coisa, eu preciso classificar o resto da oração. Então, para isso, eu posso usar os meus conhecimentos da aula de transitividade. Caminhar é significativo. Já partiu perguntinha. Quem caminha, caminha algo? Não! Quem caminha, caminha alguém? Não! Uai, se o verbo não perguntou nem algo e nem alguém, ele não é transitivo? Então, ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, ele pode não fazer perguntas ou fazer aquelas perguntinhas que a gente já viu. Quem caminha, caminha onde? Se o verbo perguntou onde, significa que ele é intransitivo e a sua ideia é modificada por um adjunto adverbial de lugar. Então, caminhar, intransitivo. Na praia, adjunto adverbial de lugar. Ótimo! Já resolvi uma parte do meu problema. Por quê? Porque eu percebi que aqui eu tenho um verbo significativo que é do tipo transitivo. Aquela ramificação da esquerda que a gente aprendeu na aula passada. Aqui eu vi a presença de um outro verbo significativo, só que do tipo intransitivo. Puxei o raminho da direita. Um tem a complementação de um objeto, o outro tem a modificação de um adjunto adverbial. E um dos dois tem predicativos. Então, esses predicados são apenas predicados verbais. Então, o que são os predicados verbais? São aqueles que possuem verbos significativos, independentemente de serem transitivos ou intransitivos, e não apresentam predicativos. Agora, vejam como que a coisa muda. Quando eu digo o aluno fez a prova atento. Quando eu falo que o aluno fez a prova atento, da mesma maneira eu vou fazer aquela análise de transitividade. Fazer não é verbo de ligação, já nasceu significativo. Se o verbo é significativo, o predicado já é no mínimo verbal. Para eu saber se ele é só verbal ou se ele é outra coisa, eu vou fazer a análise do resto da oração. Se eu sei que o verbo é significativo,
partiu perguntinha. Quem faz algo? Faz o quê? Aprova. O verbo fazer é transitivo direto. Aprova é objeto direto. Se a frase terminasse aqui, eu diria que o predicado é verbal apenas. Mas agora apareceu um elemento novo, que é a palavra atento. Aí eu penso, opa, será que atento é uma qualidade ou um estado atribuído ao aluno no momento em que ele fazia a prova? O aluno fez a prova atento. Eu estou dizendo que ele é atento ou ele estava atento no momento em que ele fazia a prova? Ele estava atento. Essa é uma qualidade, um estado transitório atribuído ao sujeito, não é verdade? Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito, independentemente de a gente fazer a análise, né, em uma oração em que há verbo de ligação ou em uma oração que há um verbo significativo, ele serve para atribuir uma qualidade ou estado ao sujeito. Agora, o que acontece aqui? A pessoa pode ter duas dificuldades. Uma delas tem relação com a diferença entre adjetivo e advérbio. Porque se você constata que aquilo é adjetivo, morfologicamente falando, da gavetinha da morfologia, você vai saber que isso aqui é predicativo. Mas se você acha que isso aqui é um advérbio da gavetinha lá da morfologia, você vai achar que isso aqui é um adjunto adverbial. Toda vez que essa dúvida surgir, provavelmente ela será proveniente de uma palavra que pode ser adjetivo ou advérbio. Por exemplo, a escola desce redondo. Estão lembrados daquela aula em que eu mostrei para vocês a diferença entre adjetivo e advérbio? Sempre que surgir essa diferença, aliás, sempre que surgir essa dúvida, troquem o gênero ou o número do substantivo a que o termo se refere em tese. Aluno, por exemplo, é masculino singular. A sua dúvida surgiu porque atenta no masculino singular. Mas se você colocar aluno no plural, como que a frase fica? Os alunos fizeram a prova, atentos. Ou a aluna fez a prova, atenta. Ao fazer a flexão do substantivo, você percebe que essa palavra que acompanhou a flexão, então ela não é um advérbio, porque advérbio não varia, ela é um adjetivo, morfologicamente falando. Só que, sintaticamente, por ser uma qualidade atribuída ao sujeito, será classificada como predicativo do sujeito. Então, significa que eu tenho um verbo que é forte, que é um verbo significativo do tipo transitivo, e além desse verbo forte, eu tenho também um predicativo, que é quem representa a força do nome no predicado. Então, esse predicado é um predicado verbo nominal. Agora, uma dúvida que pode surgir em relação a esse tipo de predicativo do sujeito, que aparece em predicados verbos nominais, tem a ver com a classificação sintática de um termo que a gente ainda não estudou, que é o adjunto adnominal. Porque eu poderia dizer que o aluno atento fez a prova. Fica diferente, não fica? Porque quando eu falo que o aluno atento fez a prova, é como se essa característica fosse uma característica fixa. Ele é atento. Mas quando eu digo que o aluno fez a prova atento, eu não estou dizendo que o aluno é atento, mas que ele estava atento no momento em que ele fazia a prova. Aí vocês podem ficar tranquilos que isso eu vou explicar melhor na aula de pontuação. Por que na aula de pontuação? Porque isso aqui está diretamente ligado a um assunto que tem relação com o uso de vírgulas, tá? E quando eu falar de adjunto adnominal, isso também vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu só não vou falar agora, porque senão eu já vou misturar um outro assunto dentro desse aqui, que já é bem complicado, e a gente não misturar as bolas, tá? Mas essa dúvida pode surgir sim. Mas, por enquanto, para que vocês consigam guardar a informação, pensem que esse adjunto adnominal que a gente vai estudar, ele fala de características fixas. O aluno é atento. E aqui, dentro de um predicado verbo nominal, o predicativo vai revelar uma característica transitória. Eu não estou dizendo que ele é atento. Ele estava atento no momento em que ele fazia a prova. É um estado transitório. Isso aí já começa a ajudar a fazer a distinção entre os dois, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é aquilo que eu tinha dito em relação ao tipo de análise da transitividade que vocês deveriam fazer, que é de cima para baixo. Aí eu falei assim, gente, é o verbo de ligação que precisa do predicativo para existir. Mas o predicativo
Não precisa do verbo de ligação. Tá aí a prova. Num predicado verbo nominal, você tem a presença de um verbo significativo e tem a presença de um predicativo. Então, não é o predicativo que precisa do verbo de ligação, é o verbo de ligação que precisa dele. Porque o predicativo do sujeito pode muito bem aparecer numa oração na qual o verbo é um verbo forte, é um verbo significativo, como a gente acabou de ver aqui. Agora, percebam essa outra oração que eu tinha utilizado aqui como exemplo de predicado verbal. O turista caminha na praia nervoso. Está lá no Rio. Eu tinha um amigo alemão que dividiu o apartamento comigo um tempo, lá da Letras. Ele tinha horror de ser chamado de gringo. Horror! Porque para ele a palavra gringo tinha uma conotação negativa. Ele entendia que se alguém usasse a palavra gringo, tinha algum objetivo de exploração. Aí, um dia a gente foi para o Rio. Aí alguém virou para ele. Tava eu, o ex na época lá, tudo. Aí chegaram os ambulantes, aí virou pra ele e falou assim, sei o quê. Tinha que ir tanta gente, foi direto nele, porque vira a cara, né, de gringo. Aí foi a coisa mais engraçada, ele, por que tá oferecendo pra mim? Eu não sou gringo, eu sou mineiro. Eu sou mineiro. Mas a gente riu demais, esse Tobias. Gente boa pra caramba. Ô, gente, só colocar um protetor aqui labial, que minha boca tá rachando, tá bom? Aí, gente, esse Tobias é uma peça. Aí acabou que ele fazia física, aí ele viu o meu bilhetinho lá na Letras, dividindo república, né, dividindo apartamento, aí foi lá. Falei, gente, que anos interessantes, viu? A gente aprende tanta coisa com pessoa, cultura diferente, assim. Muito bonzinho. Acabou que ele casou com uma menina daqui, levou pra lá. Agora já tá fazendo pós-doutorado em física. Limadão, né? Gente boa pra caramba. Não. Aí eu era bonitinha e ficava, nossa senhora, ninguém merece. Muito fofo. O turista caminha na praia nervoso. Caminha, como nós vimos, é um verbo significativo do tipo intransitivo, que pergunta onde. Quando a gente fez a análise até aqui, nós havíamos constatado que o predicado era apenas verbal, não é isso? Quem caminha, caminha onde? Na praia. Verbo intransitivo, na praia, adjunta adverbial. Até aqui a análise é igualzinha, então até aqui eu diria que o predicado é verbal. Só que agora apareceu nervoso. Aí você fala, ixi, nervoso. Ai, meu Deus, nervoso é o modo como ele caminhava ou nervoso é o turista? A dúvida surgiu porque a palavra está no masculino singular. Muda para o feminino. A turista caminha na praia nervosa. Alterou o gênero. Então, significa que essa palavra não é advérbio. Ela é mesmo um adjetivo. Se morfologicamente ela é um adjetivo, sintaticamente, então ela é um quê? Um predicativo do sujeito. E quando eu digo que o turista caminha na praia nervoso, eu não estou dizendo que o turista é nervoso. Estou dizendo que ele estava nervoso no momento em que ele caminhava na praia. Então, significa que, de fato, esse termo aqui é o tal predicativo do sujeito que apresenta um estado transitório atribuído ao sujeito. Não é isso? Então, independentemente do verbo ser transitivo ou intransitivo, ele tem capacidade de ser núcleo, ser verbo forte. Só que quando esse verbo forte aparece e aparece também o predicativo, a gente diz que o predicado é verbo nominal. Só que tem mais um tipinho de verbo nominal. Não vai caber aqui, porque senão vai cortar provavelmente na filmagem. E eu vou colocar nesse cantinho aqui, só para eu não ter que pagar o meu esquemão que a gente ainda vai preencher, tá? Então, aqui vai ser a continuação dessas orações aqui. O aluno achou a prova fácil. Quando você diz que o aluno achou a prova fácil, mudou tudo, né? Uma frase nova, diferente daquelas que a gente já tinha usado, em que a gente simplesmente
fez alguns acréscimos para o predicado deixar de ser verbal e passar a ser verbo nominal. Aqui eu estou dizendo que o aluno achou a prova fácil. Achar não é verbo de ligação porque não pertence àquele grupinho. Já nasceu significativo. Se ele é significativo, partiu perguntinha. Quem acha algo? Sim, acha o quê? A prova. O verbo fez a perguntinha algo, então ele é transitivo. Não pediu preposição, é transitivo direto. A prova é objeto direto. Até aqui, esse predicado já é, no mínimo, verbal, porque o verbo é significativo. Só que apareceu uma palavrinha. Essa palavrinha pode ser uma qualidade atribuída a algo ou a alguém. Até agora, a gente viu exemplos em que essas palavras que atribuem qualidade ao sujeito. Só que pela primeira vez, eu estou dizendo que fácil não é o aluno. Fácil é o quê? A prova. Então, na verdade, agora eu tenho uma qualidade ou um estado atribuído a um termo, só que não é mais atribuído ao sujeito, é atribuído ao objeto. Então, isso na língua portuguesa é chamado de predicativo do objeto, que aqui vai ser usado, né, vai ser representado pelo PO. Então, o que é o predicativo do objeto? Do mesmo jeito, é um estado transitório atribuído ao objeto, em vez de ser o sujeito é o objeto. Ah, e agora o predicado vai ser o quê? Verbo nominal, da mesma maneira, porque eu tenho um verbo forte, que é significativo, e tem também um nome forte, que é o predicativo. Independentemente de ele ser um predicativo do sujeito ou do objeto, ele é forte, ele representa a força dentro do predicado. Então, esse predicado aqui também é verbo nominal. Então, pessoal, com base no que a gente aprendeu agora, a gente pode preencher aquele espacinho que eu tinha deixado no início da aula. A gente pode concluir que o predicado nominal é aquele formado de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ou seja, o verbo é fraco, o nome é forte. O predicado verbal é aquele que tem um verbo significativo. A gente aprendeu que o verbo significativo pode ser tanto o verbo transitivo, quanto o verbo intransitivo. Tanto faz, qualquer um deles pode ser usado para representar essa força do verbo no predicado, porque os dois são significativos. Então, o predicado verbal tem um verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo, sem predicativos. Então, é bom a gente acrescentar essa informação, porque a gente sabe que dentro de um predicado verbal podem aparecer objetos, podem aparecer adjuntos adverbiais. O que não pode aparecer para um predicado ser verbal é o predicativo, porque senão ele deixa de ser verbal e passa a ser verbo nominal. E aqui embaixo a gente pode concluir que o verbo nominal é aquele que tem, além do verbo significativo, um predicativo. E agora, no final, nós descobrimos que o predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. Qualquer um dos dois pode servir para representar a força do nome no objeto. Entenderam? Não. Pouquíssimo. Ela perguntou aqui se isso cai muito em prova. Cai pouquíssimo. Eles não costumam. Às vezes. Ela perguntou assim, se essa classificação, essa nomenclatura de predicação cai muito. Não, cai muito pouco. O que cai mesmo é essa parte de transitividade e complementação do verbo. Por isso que essa aula, apesar de ser de um assunto que não cai com tanta frequência, ela é importante porque a gente consegue treinar o assunto transitividade da aula anterior, colocar em prática, né? Então, isso acaba ajudando também. Delmara, você ia perguntar um negócio? Predicativo do objeto. Ele perguntou o que era o PO. O negócio do adjunto? Ah, então tá. Toda vez dessa aula que eu falo de PS, eu lembro daquele filme PS Eu Te Amo. Vocês já assistiram? Você chorou muito, Washington? Ah, aqui não chorou, sou? Washington, gosto. Não tem condições de não chorar com aquele filme, não? Alguém já viu? Você já viu?
Nossa, se um dia vocês falaram assim, ai, a fim de chorar, que às vezes a gente na vida, né, passa por situações difíceis, aí a gente tá tão cascudo que a gente nem consegue chorar, a gente precisa de um gatilho, assiste esse filme, aí você chora à vontade, muito bom. Galera, nós pegamos uma matéria e fomos puxando outras, porque afinal de contas, eu não vou precisar parar a vida para falar de objetos, de complementos verbais. Porque isso está completamente atrelado à questão dos verbos transitivos. Eu também não preciso mais parar a vida para falar de adjuntos adverbiais, que vocês já descobriram que o adjunto adverbial é a roupa que o advérbio e a locução adverbial recebem aqui no universo da sintaxe. Eu não preciso parar a vida para falar de predicativo do sujeito e do objeto, porque a gente acabou de ver essa matéria dentro de classificação de predicados. Então, acaba que, apesar de a apostila de vocês ter a matéria de uma maneira mais organizadinha, de acordo com os termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, na aula de português a gente faz outros tipos de conexões, justamente para o aluno ter duas ferramentas. Aquela que ele acompanha em sala, em que ele faz conexões diretas, como a gente fez com os nossos esquemões, e aquela parte teórica mais organizada, para servir de consulta na hora que você for estudar. Então, são duas maneiras diferentes de estudar, né? Porque dependendo do assunto, a gente acompanha mais ou menos como na gramática. Agora, assuntos como esses aqui não fazem sentido serem vistos de forma, né, diferente. Eu vou falar de objeto sem falar de verbo transitivo, eu preciso falar de tudo na mesma aula, né? Um assunto vai puxando o outro. Eu falei para vocês que predicativo de sujeito aparece ligado a verbo nocional ou a verbo não nocional. Falei que adjunto adverbial serve para responder as perguntinhas feitas pelos verbos intransitivos quando isso acontece. Falei que objeto se liga a verbo transitivo. Falei pra caramba sobre tudo que se liga a verbo. Mas até agora eu não falei sobre aquilo que se liga a nome. Então chegou o momento. Mais uma vez, a matéria é organizada de uma maneira na gramática e na apostila de vocês, no material teórico, mas na aula eu vou mostrar esse assunto de uma maneira um pouco diferente. Porque dentro de termos integrantes da oração, aparecem os complementos nominais. E dentro de termos acessórios, aparecem os adjuntos adnominais. Tanto os complementos nominais como os adjuntos adnominais se referem a nomes. Apesar de serem termos diferentes da oração, de acordo com a organização oficial da gramática, em concurso público, quando isso aparece na mesma questão. Então, a gente tem que enxergar os dois juntos para isso fazer mais sentido para a gente, para que a gente tenha discernimento e consiga identificar um ou outro. Beleza? Então, só estou mostrando para vocês por que às vezes a organização foge um pouquinho daquilo que está na apostila, porque são duas propostas diferentes. Porque se eu também for colocar na apostila do jeitinho que eu coloco na aula, aí para que serve a aula também, né? São duas propostas, duas maneiras diferentes de a gente lidar com os assuntos. Então, agora, força na peruca. Porque a matéria não é difícil, mas também é fácil. Mas o mais importante já passou, que é isso aqui. Isso aqui que a gente viu, que diz respeito à transitividade, complementação de verbos, é o que mais cai. Complemento nominal e adjunto adnominal já caiu muito em provas de concurso. Hoje em dia, cai com uma frequência muito menor, mas muito menor. Mas tem que saber, né, gente? Porque se cair, vocês já estão preparados. Eu vou falar, então, complemento. Oi. Não! Quem falou? Hã? Ai, deixa aqui dar um abraço. Obrigada.
Aproveita que hoje eu tô cheirosa, que eu vim de casa. Ele falou que eu pareço Débora Seco, gente. Nó! Ganhei minha noite, velho. Acho que pode ser um pouco a voz rouquinha. Tem mais ou menos a mesma idade que eu. Sabe o que o povo tava falando que eu parecia? É uma menina de uma novela que tá passando agora, que eu não assisto, que agora minha vida é galinha pintadinha. É aquela que chama Rosa.